ao ministro Osmar Terra, que concedeu entrevista a Kelly Matos, dizendo o seguinte, que a fome não era um problema no Brasil e que a obesidade era um problema maior ainda, ao que a Rosane teceu uma crítica, né, Rosane? Eu critiquei porque achei estranho, Escola, e o ministro não gostou, pediu um espaço para explicar esta declaração e por isso nós convidamos o ministro Osmar Terra, ministro da Cidadania, para falar aos ouvintes do Gaúcha Atualidade. Bom dia, ministro. Bom dia, Rosane. Bom dia a todos os ouvintes. Ministro, na segunda-feira eu critiquei uma declaração sua dada à repórter Kelly Matos, em que o senhor dizia que no Brasil a obesidade é um problema maior do que a fome. Isso considerando-se aquela declaração do presidente Jair Bolsonaro de que era mentira dizer que alguém passa fome no Brasil. Gostaria que o senhor explicasse melhor essa declaração, porque a mim causou espanto e aos nossos ouvintes também. Rosane, eu conheço esse assunto, eu lido com isso há muito tempo, né? Eu fui secretário nacional do Comunidade Solidária, lidei com todos os bolsões de pobreza do Brasil já no início dos anos 2000 e acompanho a evolução. Houve uma redução muito grande devido a várias transferências de renda, né? Programas de transferência de renda gigantescos, eu diria, tem no Brasil. Por exemplo, 110 bilhões por ano só da aposentadoria do trabalhador rural, que é, para mim, o maior programa de redução de pobreza do Brasil. Foi o que mais impacto deu na redução de pobreza no Brasil. 110 bilhões por ano. É dito como aposentadoria, mas, na verdade, ele só recolhe 8 bilhões e paga 110. Então, ele é uma transferência de renda. Tem o BPC, Benefício de Prestação Continuada, é 60 bilhões por ano, que vai para as pessoas mais pobres, com deficiência, que não tem nem dinheiro, que não tem aposentadoria, não tem nada, passam a receber. E tem os 30 bilhões, que é o menor programa, do Bolsa Família, né? Tudo isso somado dá mais de 200 bilhões que entram desde 94, isso começou no governo Itamar, depois do governo Fernando Henrique, e o Bolsa Família foi no governo Lula. Tudo isso reduziu muito a fome no Brasil. Eu já no Comunidade Solidária, nos anos 2000, 2001, já não tinha mais desnutrição grave no Brasil. Isso a própria FAO reconhece uma redução importantíssima da questão da subnutrição. Então nós estamos vivendo um momento onde realmente não é um problema de saúde pública, não existe fome endêmica, e nós estamos com os índices iguais aos países mais avançados do mundo, nessa questão da subnutrição. Então não há um motivo para acusar o governo de que a fome voltou, que a fome é um grande problema no Brasil. Não é. A obesidade mata mais, inclusive, que os homicídios no Brasil, né? O senhor conhece alguém que... O senhor não conhece ninguém que passe fome, ministro? Olha, eu nesse momento eu posso dizer que eu não conheço. Se tu conhecer, me fala. Nossa, ministro. Tu conhece? Mas é claro, não, ministro. Quem? Mas olha, quantas pessoas que vivem na rua, por exemplo, e que não... Ah, bom, mas aí tem um outro problema. Tem um problema de saúde mental, e é um grupo, sabe quantas pessoas vivem na rua em Porto Alegre? 500 pessoas, 1000 pessoas que moram na rua. Então, Rosane, não é o que eu estou dizendo é o seguinte, não é um problema de saúde pública grave, não é um problema endêmico. Nós saímos do mapa da fome, da FAO. Se você pegar os dados da FAO, nós temos menos de 2,5% de pessoas com risco de subnutrição. Mas mesmo assim, é igual a da Suécia. Isso é igual da Suécia, do Japão, da Noruega, é igual, porque abaixo de 2,5 não tem nem como medir em detalhe essa questão da fome. Mas mesmo assim, ministro, no tamanho da nossa população, 2,5% é gente, ministro. Não é 2,5%, Rosane, é menos de 2,5%. Não tem como medir abaixo de 2,5%. O índice é menos de 2,5%. Então não tem como fazer essa conta. Tem 5 milhões de pessoas passando fome, não tem essa conta. É a mesma coisa de fazer essa conta para a Dinamarca. A Dinamarca também está lá na pesquisa, menos de 2,5%. Não tem como medir abaixo de 2,5%, entendeu? Então o Brasil, o que eu estou dizendo é o seguinte, tem muito menos gente com problema de desnutrição do que tinha há 10 anos, né? Eu vou te dar um dado. Há 10 anos atrás,
morreram 1.084 crianças no Brasil, 1.084 com um diagnóstico citando desnutrição. Isso é dados do Ministério da Saúde. O ano de 2018 morreram 350, se não me engano. Então, isso numa população que nasce milhares de crianças, 2 milhões de crianças por ano, entendeu? É um dado que mostra que não é um problema grave, não quer dizer que não tenha, mas não é um problema grave. O que está se tentando fazer nessa discussão toda é dizer que a fome voltou e que o governo Bolsonaro é culpado. Não, mas, ministro, não foi isso que eu disse, e não foi essa a crítica ao presidente. A crítica ao presidente foi porque a frase textual dele era: dizer que existe fome no Brasil é mentira. E qualquer pessoa que sabe, que conhece os bolsões de pobreza do Brasil, que conhece a dificuldade que as pessoas têm para se alimentar, que muita gente não faz 3 refeições por dia, é essa frase que causa espanto. Ninguém disse, ninguém comparou com os governos anteriores. Deixa eu te dar um dado que eu acho que é muito importante. A fome, a Bolsa Família, por exemplo, que é um dos programas, se os outros não existissem, o Bolsa Família não resolvia nada, né? Os outros são maiores que o Bolsa Família, de transferência de renda. O Bolsa Família, que é um dos programas, hoje não tem fila no Brasil. Não existe ninguém que precise de... O que é o Bolsa Família? É a fronteira da extrema pobreza. O que é a extrema pobreza? É a incapacidade das pessoas reporem as calorias que elas gastam durante o dia. Aí sim, entra na subnutrição. Não tem ninguém que não precise e que não é atendido. No mesmo mês ou no mês seguinte, né? Então, por exemplo, essa fila zero não existia no governo do PT. Agora tem. Tinha 1 milhão de pessoas na fila do Bolsa Família esperando para entrar no programa. Agora não tem. Então, eu acho que houve uma redução sensível. O que eu acho que o presidente quis dizer, Rosane, e que eu quero dizer também, não é que não tem uma pessoa com fome ou outra. Eu estou dizendo que não é um problema mais de fome endêmica. Não é a obesidade mata muito mais do que qualquer problema de desnutrição no Brasil. E para combater a obesidade, ministro, quais são as políticas públicas para mudar o hábito alimentar da população? Isso o Ministério da Saúde tem orientação, os agentes comunitários de saúde orientam, os médicos de família orientam, né? Isso é um esforço que tem que fazer. O hábito errado de nutrição é muito maior, entendeu? Certamente é um problema grave. Hoje tem 50% da população brasileira está com sobrepeso, né? Ou mais de 50%. Tá certo. Ministro Osmar Terra, ministro da Cidadania, muito obrigada pela sua participação aqui no Gaúcha Atualidade e um bom dia para o senhor. Eu agradeço, Daniel. Só quero frisar, o Brasil não tem mais a fome endêmica que tinha 20, 30 anos atrás. Hoje é um problema igual a qualquer país desenvolvido do mundo. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, ministro Osmar Terra. Muito bem, essa é a análise que o ministro